Então, Restart, o livro que vamos estar a estudar neste tema é o livro de Neemias. É um livro que eu gosto de abordar nestes cultos de início do ano letivo, porque a história de Neemias trata-se da história de um homem que teve que trabalhar um recomeço, teve que trabalhar para um novo ciclo. Um novo ciclo não apenas na vida dele, mas um novo ciclo na vida de um povo que ele representava. Então é sobre esse homem, ou da vida desse homem e da missão que esse homem levou a cabo, que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, analisar um pouco a questão de restart, este conceito de restart. Acho que estamos todos familiarizados com as vezes em que estamos a mexer nos nossos computadores e sentimos que alguma coisa não vai bem e que precisamos de fazer um restart, não é? Estamos no computador, às vezes há um bloqueio ou algum outro tipo de problema que acontece e nós precisamos de desligar e voltar a ligar. Recomeçar, não é? Recomeçar tudo de novo. Então é sobre isso que queremos falar esta tarde, aplicado à vida individual, mas também à vida comunitária. Às vezes em que nós temos que fazer algum recomeço na nossa vida. Já vamos ler o texto, só alguns aspectos que precisamos de ter em conta. É que há 3 aspectos que têm a ver com esta ideia de ter que recomeçar. Primeiro, para que nós possamos recomeçar, existe a necessidade de fazer uma tomada de consciência. Ninguém toma a decisão de recomeçar alguma coisa na sua vida sem antes ter tomado a consciência de que alguma coisa precisa de mudar de direção. Não é? Todos nós precisamos de nos aperceber que alguma coisa na nossa vida precisa realmente mudar de direção para que nós possamos fazer uma decisão de mudar, não é? E também a tomada de consciência implica fazer uma tomada de consciência que tem a ver não apenas com coisas imediatas, mas por vezes o que nós precisamos de mudar na nossa vida é algo que vai para além daquelas coisas mais triviais e mais imediatas com as quais nós vivemos todos os dias. Isto é, por vezes, por exemplo, para muitos de nós, muitas vezes, o que temos que ganhar para viver e assim por diante são as coisas que mais nos preocupam. Mas muitas vezes, para chegar à necessidade, à compreensão de que precisamos de mudar alguma coisa, é preciso realmente perceber que algo profundo da nossa vida precisa de ser alterado. Por outro lado, para se poder fazer mudanças, é preciso ser sensível. Lá está, como estava a dizer, ser sensível a necessidades que nós temos, que vão para além das coisas triviais do dia a dia. E eu acho que este homem, Neemias, fez isto, e é isso que eu acho que nos ensina uma lição que nós vamos aprender. Vamos ler então o texto do versículo 1 ao versículo 3, e vamos ver o que é que a passagem diz acerca disso, acerca destes aspectos que eu mencionei agora. Diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1 a 3. História de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, do ano 20 do reinado de Artaxerxes. Encontrava-me eu na fortaleza de Suzã, quando chegou da província de Judá, Hanani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens. Pedi-lhes notícias de Jerusalém, dos judeus que tinham escapado ao cativeiro da Babilônia. Eles disseram-me o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda estão destruídas pelo fogo. Lá está o aspecto da tomada de consciência. O aspecto de estar sensível às coisas que precisam de mudar. Ele interessou-se, Neemias interessou-se por perguntar, por querer saber. O contexto histórico é este, para que nós possamos perceber bem o que é que está a acontecer. O povo de Israel, que na Bíblia é reconhecido na parte antiga da Bíblia, no Velho Testamento, como o povo de Deus,
O povo de Israel encontrava-se num momento muito difícil da sua história. Quem já leu o Velho Testamento deve se lembrar que eles foram transportados da sua terra para a Babilônia. Foram tirados da terra deles, da terra de Judá, para a Babilônia. Foram transportados pelos babilônios, que eram um povo muito cruel, um império muito cruel na altura. E então, quando isso aconteceu, quando o povo foi transportado para a Babilônia, houve uma grande destruição que os babilônios deixaram em Judá. Eles arrasaram por completo com Judá. Judá, que era uma cidade cheia de reputação, porque era considerado durante muitos anos a cidade de Deus. Jerusalém era considerada a cidade de Deus. O templo de Jerusalém era considerado o templo de Deus. Então era uma cidade cheia de reputação. Também porque o rei que lá viveu no passado, os reis que lá viveram no passado eram muito importantes também. Portanto, era uma cidade que tinha uma grande reputação. Mas ela foi reduzida a quase nada. Foi reduzida a cinzas pela destruição que os babilônios fizeram lá em Judá. E então queimaram tudo, queimaram casas, destruíram as casas por completo, mataram pessoas, mataram crianças, mataram idosos, levaram alguns como prisioneiros, torturaram pessoas e algumas pessoas foram levadas para a Babilônia para servir ao império da Babilônia, que naquela altura era governada pelo imperador, que tem um nome muito complicado, que eu até hoje tenho dificuldade de repetir, Artaxerxes. Artaxerxes, um nome muito complicado de dizer. Portanto, esta era a situação, este era o contexto. Então, esse homem Neemias, que era copeiro do rei, ou seja, era a pessoa que servia o vinho ao rei, porque era uma prática comum naquele tempo, no mundo antigo, ele que servia vinho ao rei, quis saber de como é que estava a cidade dele, Natal. Então, inteirou-se, procurou inteirar-se de como estava a cidade dele, Natal. E ao fazer a pergunta, recebeu uma resposta que foi muito entristecedora. Foi uma resposta que ele não esperava, que ele não gostou de receber. Que a cidade dele estava em ruínas, que estava destruída e que estava realmente um caos. Então isto entristeceu muito o coração dele. Mas isso também, essa pergunta que ele fez de importante, foi o que constituiu, ou que resultou na tal tomada de consciência da realidade que envolvia Judá naquela época. E esta realidade, esta tomada de consciência é que o ia levar a decidir que ele precisava de fazer alguma coisa. Ele primeiro precisou de perguntar, inteirar-se daquilo que se passava e então, com base nisso, sentiu motivação para fazer alguma coisa. E nós, para fazermos alguma mudança, quer dizer, eu sei que há pessoas que estão todos os dias a querer fazer mudanças, acordam com a ideia de fazer mudança e às vezes estão a querer fazer mudança só por fazer mudança, mas realmente as mudanças mais profundas e mais significativas que nós fazemos na nossa vida são aquelas que resultam de um processo de reflexão, de tomada de consciência e de reconhecimento de que alguma coisa profunda está mal e precisa de ser mudada. Quando nós tomamos consciência disso, então isso traz uma motivação para fazer alguma coisa. Sabem, uma aplicação interessante aqui é que, com a correria do dia a dia, muitas vezes passam-nos ao lado as mudanças que nós precisamos de efetuar na nossa vida. Porque às vezes são questões profundas, como disse, e nós não nos apercebemos delas, porque todos os dias estamos numa correria e vivemos a vida às vezes de uma forma muito superficial, olhando apenas para as coisas que eu tenho à minha frente, que tenho de fazer à minha frente. Mas quando, na verdade, há muitas vezes coisas profundas que eu preciso de mudar, mas que eu não estou a conseguir ver. Então é importante parar essa correria em que nós vivemos, por vezes, e pensar, e fazer uma tomada de consciência, se aperceber do que é que nós precisamos de mudar. Por outro lado, uma outra lição também, é que quando nós vivemos a nossa vida centrados em nós próprios, nós nos tornamos egoístas e às vezes nós não temos sensibilidade para perceber quais são as realidades à nossa volta, quais são os problemas à nossa volta, que podem precisar da nossa intervenção, inclusive.
este homem foi sensível à realidade à sua volta. Portanto, a primeira coisa é tomada de consciência para que possa haver mudança. Em segundo lugar, é necessário também processar, é necessário meditar naquele aspecto do qual nós tomamos consciência. É preciso meditar, é preciso aprofundar, é preciso pensar. Pensar o quê? Avaliar os porquês. Porquê é que nós estamos naquela situação? Porquê é que chegamos àquela situação? Ou porquê é que a realidade à nossa volta está assim? E entender os comos. Entender os comos é como é que nós podemos fazer a diferença. O que é necessário fazer para mudar esta situação. Portanto, este processamento também é importante, não é? E é interessante ver aqui que na história de Neemias, quando ele faz esta meditação sobre a razão ou a causa daquele mal em que se encontrava Judá, quando ele faz este processamento profundo, ele chega a reconhecer Deus. Ou seja, ele chega a perceber que, de alguma forma, Deus faz parte do problema que Judá está a viver. E por isso ele vai tentar também envolver Deus na resolução do problema. Como é que ele faz? Como é que ele se apercebe que Deus também faz parte da situação? Ele chega a perceber que eles estão a viver aquela situação porque eles foram desobedientes para com os mandamentos que Deus lhes tinha dado. Portanto, ele reconhece isso, que o que eles estavam a viver foi porque Deus lhes deu algumas orientações que eles não quiseram seguir. E deixem-me dizer aqui, aplicando aos nossos dias, uma outra coisa em relação a isso, que é muito fácil também nós vivermos a nossa vida sem uma consciência de Deus. Vivermos a nossa vida indiferentes em relação à realidade de Deus. E vermos o que está a acontecer na nossa vida de uma forma completamente desligada de Deus. Isso pode acontecer também na nossa vida. Fazermos isso. Mas Neemias reconheceu que eles estavam naquela situação porque não observaram os mandamentos de Deus e ao mesmo tempo ele quis envolver Deus na resolução dos problemas. Então, processar e aprofundar é muito importante. E finalmente, terceiro aspecto importante em relação a esta ideia de fazer um restart é que depois de tomar consciência daquilo que precisa de ser alterado e depois de fazer os processamentos, os pensamentos, as reflexões, as ponderações necessárias, não podemos ficar só pela ponderação, não podemos ficar só pela reflexão, é preciso ação. Agora, há 4 aspectos aqui na forma como Neemias agiu que eu acho que são muito importantes. Nós vamos tirar grandes lições aqui. Primeira coisa é que o primeiro ato de Neemias, antes mesmo de fazer qualquer outra coisa, foi orar a Deus. Orar a Deus. E querem saber? Deus é o maior trunfo que tu queres ter quando queres iniciar alguma coisa. Porque quando todas as coisas falharem, e as coisas podem falhar, todas as coisas podem falhar, ou algumas coisas podem falhar, porque não há nada que seja feito por seres humanos que seja absolutamente perfeito ou infalível. Não há amigos com os quais nós possamos contar que sejam infalíveis. Isso não existe. Não há recursos com os quais nós possamos contar que sejam infalíveis. Isso também não existe. Nem mesmo o dinheiro pode comprar tudo. Nem mesmo o dinheiro nos permite realizar tudo o que nós queremos. Não é? Às vezes pode haver esta noção, mas não é verdade. O dinheiro não nos permite realizar tudo o que nós queiramos. E podemos ter pessoas de influência à nossa volta, mas isso também não é absolutamente infalível. Mas Deus é infalível. Se Deus existe realmente, como as Escrituras Sagradas, a Bíblia o mostram, Deus é infalível. Deus é perfeito. Deus pode tudo. Deus tem todos os recursos. Deus tem todas as possibilidades. Então, quando tu podes contar com Deus, tu tens um trunfo na manga que como é que eu ia dizer? É inigualável. É imbatível. Pode falhar tudo. Mas tens Deus.
Há uma expressão que se costuma dizer, que eu conheço já há muitos anos, que é: quando acaba a inteligência humana, a de Deus está apenas no começo. Quando acaba a inteligência humana, a de Deus está apenas no começo. Vocês podem imaginar um ser com uma inteligência infinita? Eu acho que não cabe sequer na nossa imaginação, como humanos. Nós não conseguimos imaginar tal coisa, porque vai muito para além da nossa experiência humana. Nós não conhecemos nada assim na natureza. Não conhecemos nada assim. Por isso é difícil conceber alguém que seja assim, que tem uma inteligência infinita e infalível. E Deus é assim. Neste aspecto, Neemias é um exemplo, e podemos ler assim no texto, dos versículos 4 ao versículo 11, vamos ver como é que ele orou a Deus, como é que ele quis envolver Deus no processo. No versículo 4 diz: ao ouvir isto é, ao receber a tal notícia, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Agora ouçam: ó Senhor Deus do céu, grande e terrível, Tu és fiel. Terrível aqui não é no sentido negativo, é no sentido de Deus ser soberano sobre todas as coisas, não é? Deus grande e terrível, Tu és fiel para com a aliança, és misericordioso para com aqueles que Te amam e cumprem os Teus mandamentos. Peço-te por isso que escutes e atentes à minha oração, porque Deus ouve as nossas orações, Deus escuta as nossas petições, que eu faço dia e noite pelos Teus servos israelitas. Reconheço, aqui está a humildade e o reconhecimento. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra Ti, ou seja, falhamos contra Ti, ou falhamos com os Teus mandamentos e as Tuas instruções. Ofendemos-te muito, pois não cumprimos os Teus mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio dos Teus servos, do Teu servo Moisés. Recorda-te que disseste a Moisés que havias de nos dispersar por toda a parte se nós transgredíssemos os Teus preceitos. Mas também disseste que se nos convertêssemos, isto é, se nos arrependêssemos e cumpríssemos os Teus mandamentos, ainda que estivéssemos desterrados nos confins do mundo, havias de nos reunir e fazer regressar ao lugar escolhido para de lá ser adorado o Teu santo nome. E é interessante que a palavra arrependimento, que no grego é traduzido como metanoia, significa mudar de direção, mudar o sentido da nossa vida. Portanto, estão a ver o restart do início aqui? O restart do início aplica-se aqui também, ou seja, há um reconhecimento de que, olha, nós não temos feito o que é certo, nós não temos vivido da melhor maneira, nós não temos cumprido as Tuas orientações, mas nós nos queremos arrepender e Tu prometeste que se nós nos arrependêssemos, Tu nos ias abençoar. Não é? Então está a haver aqui realmente uma demonstração de uma necessidade de um restart, de um novo começo. Nós somos Teus servos, somos o Teu povo que libertaste com o Teu poder e a Tua força. Escuta agora a minha oração e as orações dos outros servos que Te querem honrar. Faz com que eu seja bem-sucedido e que o rei seja bom para comigo. Então, Neemias está a incluir Deus, está a pedir a Deus que Deus o torne bem-sucedido nesse projeto que ele ia tomar a cabo de reconstruir esta cidade, este país destruído que era o país e a cidade de Judá. Então este aspecto é muito importante, é que nós podemos confiar em Deus, nós podemos ter Deus connosco e Ele é o maior trunfo que nós podemos ter. Segundo aspecto nesta ideia de ação é que quando nós confiamos em Deus, esta fé, esta confiança em Deus, ela produz ousadia. Lemos assim, no capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20 do seu reinado, quando eu ia servir-lhe o vinho, ou seja, servir o vinho ao rei, o rei deu-se conta de que eu estava muito triste, o que antes nunca tinha acontecido. Perguntou-me ele então: que é que tu tens? Não estás doente? Portanto, isso só pode ser uma grande preocupação. E eu, diz aqui Neemias, é a resposta de Neemias, e eu com bastante receio respondi-lhe: que a sua majestade viva para sempre. Como não hei de eu andar triste, se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruína e as portas das muralhas destruídas pelo fogo?
Perguntou-me o rei: que queres tu que eu te faça? Então ele, levando a minha prece ao céu, respondi-lhe: se parecer bem a sua majestade, se eu estou nas suas boas graças, permita-me que eu possa ir à província de Judá, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados, para que eu a reconstrua. Onde é que está a ousadia aqui? Lembrem-se, Neemias é apenas um copeiro. Ele serve vinho ao rei, o que era uma tarefa de grande responsabilidade. Aliás, se houvesse algum problema, ele podia ser executado de imediato. Quem é que é o rei? É Artaxerxes, é um imperador cruel que tem conquistado nações à sua volta, tem eliminado nações à sua volta na sua sede de conquista. E aqui está este homem pequenino, em termos de estatuto social, este Neemias, diante deste rei, que tem a ousadia de abrir o coração dele e para dizer o que ele estava a sentir. Meus amigos, se alguma coisa corresse mal aqui, como já disse, se o rei entendesse mal estas palavras de Neemias, ele era executado na hora. E ele sabia destas implicações. E mesmo assim, como diz o texto, por causa da confiança que ele tem em Deus, porque ele diz aqui, fiz uma prece, isto é uma expressão que indica que, enquanto ele falava com o imperador, era como se ele estivesse a fazer uma oração a Deus, uma petição a Deus. E ele abriu o coração dele ao imperador e ele disse: ao imperador, como é que tu queres que eu esteja contente se o meu país está na ruína? E sabem, outra coisa que é grave aqui, é que esse país que está na ruína, quem é que o destruiu? Foi o imperador. É o mesmo país que o imperador mandou destruir, que Artaxerxes mandou destruir. Então isto pode soar quase como uma crítica a Artaxerxes. Então como é que me estás a fazer uma pergunta destas se vocês, os babilônios, mandaram destruir a minha terra, que está na ruína, e ainda queres que eu esteja contente depois disso? Que eu não esteja triste? Podia soar assim. Mas esta ousadia veio da fé que ele tinha em Deus. Esta confiança que temos em Deus. Aliás, a ousadia não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Aliás, se forem ver a definição de coragem, ela significa agir mesmo para além do medo. Ou seja, agir mesmo com medo. E o texto diz aqui que ele tinha receio, ele estava receoso. Mas a confiança que ele tinha em Deus fez-lhe ter ousadia para abrir a boca e falar com o imperador naqueles termos. Mas o que é interessante é que a fé faz uma outra coisa, é que ela nos permite visionar coisas que a realidade nos mostra impossíveis. Nós olhamos para a realidade à nossa volta e nós não vemos determinadas coisas ainda, mas por causa da confiança em Deus, nós, pela fé que temos em Deus, conseguimos ver estas coisas como se fossem uma realidade. É isso que o texto mostra aqui. Mais uma vez, a terra dele está destruída. Quando o rei lhe pergunta: Neemias, o que é que queres que eu te faça? O que é que Neemias responde? Rei, peço-te que me sejas favorável e que me dês condições. Se lerem o texto todo vão perceber que ele diz que me sejas favorável e me dês condições para eu voltar à minha terra e a reconstrua. Um pedido muito ousado. E em segundo lugar, que me dês todos os recursos que eu preciso para ir reconstruir a terra. Ele não tinha recursos nenhuns. A tarefa que ele tinha era gigantesca. Meus caros, não sei se estão a ver comigo. Ele não tem parceiros nesta empresa, neste projeto. Ele não tem parceiros ainda. Está sozinho ainda. Ele não tem ninguém que o apoie. Não tem ninguém que o encoraje. Ele está a falar com um imperador maldoso e cruel. E ele diz: dá-me ferramentas, dá-me recursos para eu voltar à minha terra, para reconstruir a minha terra. É preciso ser visionário para conseguir ter esta atitude. Esta visão vem da fé. Esta visão vem da fé. Ver para além do que a realidade oferece. É isto que é necessário e é isto que ele faz aqui nos versículos 4 e 5 que nós já lemos. A outra coisa que a fé faz é que ela te deixa destemido e torna-te uma pessoa resiliente.
Meus queridos amigos, qualquer coisa que vocês queiram empreender na vossa vida, que vocês decidam fazer, seja na vida pessoal, seja na vida comunitária da cidade onde vocês vivem, ou seja o que for, vocês vão precisar de resiliência. Sabem o que é resiliência? É a capacidade de continuar a insistir, mesmo que os obstáculos nos apareçam à frente. Resiliência. As pessoas que concretizam os seus sonhos são resilientes. Os outros só sonham, imaginam, têm muita imaginação na sua cabeça, mas não chegam a concretizar muitas vezes os sonhos. Sabem porquê? Porque a execução do sonho é a parte mais difícil. Sonhar o sonho, se me permite a redundância, é a parte mais fácil. Deitar-se na cama e imaginar aquilo que se quer fazer, imaginar aquilo que se quer ser, é a parte mais fácil. Executar aquilo que se quer fazer é a parte mais difícil. E sabem porquê também? Porque assim que vocês pegam nas ferramentas e começam a tentar executar, vão começar a aparecer obstáculos e dificuldades. Porque quem sonha, no momento em que ele sonha, ele acha que a realização de um sonho vai ser assim, como nos filmes, de forma romântica. Começa e sem grandes dificuldades, pum, aquilo já apareceu. Mas a realidade não é esta. A realidade da vida é que, assim que pomos mãos à obra, começam a aparecer obstáculos e começam a aparecer dificuldades. E é aí que muita gente para. Muita gente para na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira. E diz, isto é difícil demais. Eu acho que me meti num caminho que eu não me devia ter metido. Meti-me numa coisa que eu não me devia ter metido. Estou arrependido, paro por aqui. Se muita gente não está a conseguir viver aquilo que sonhou na vida, é por causa disso. É porque as pessoas vivem a primeira dificuldade, a segunda dificuldade, a terceira dificuldade e dizem, isto não vale a pena. Isto é demasiado difícil e desistem daquilo que querem fazer. Mas este Neemias aqui, assim que ele começou a empreender, vocês vão encontrar isso no capítulo 4, nos versículos 3, versículo 1 a 3. Quando ele começou a empreender, apareceram inimigos. Primeiro apareceram pessoas que começaram a ridicularizar aquilo que ele ia fazer. Olhem para este tolo. Ele está a pensar que vai reconstruir aquilo que está destruído. Uma nação inteira. Como é que ele vai construir uma nação inteira sozinho? E sempre que vocês começarem algo novo na vossa vida, vai haver pessoas a ridicularizar. Olhem, a Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas não são um livro... são um livro realista. A Bíblia é um livro realista. Ela apresenta a realidade da vida humana como ela é. Ela não pinta as coisas assim com uma imagem romântica só para romantizar as histórias. Não, ela é realista. Neemias começou, assim que começou, apareceram pessoas que começaram a ridicularizar. E vocês vão ter, algumas pessoas vos vão ter a coragem de ridicularizar à vossa frente, outras não, vão ridicularizar nas vossas costas. Quando estiverem com outras pessoas, já viste aquilo que ele está a tentar fazer? Que absurdo. Ele nem tem recursos, ele nem tem capacidade para isso, nem formação académica tem. Como é que ele está a pensar fazer uma coisa dessas? Só mesmo este indivíduo, É um tolo este gajo, é um tosco. É assim que muitas pessoas falam quando vocês querem empreender alguma coisa nova. Porque aquilo que nunca foi feito, ou que foi feito pouco, sempre gera estas reações de incredulidade e de ridicularização. Isto não vai acontecer. Isto não vai ser possível. Não vamos conseguir. Ele não vai conseguir fazer nada. E para além disso, pode haver mesmo pessoas que ativamente fazem coisas para impedir-vos de concretizar os vossos sonhos. A realidade da vida humana é assim. A realidade da vida humana é assim. Há pessoas que fazem coisas ativamente. E neste texto, vocês vão ver lá em casa, que houve uma série de pessoas que se juntaram e disseram, vamos lá atrapalhar aquilo que eles estão a fazer e acabar com aquilo que eles estão a fazer. De tal forma que houve um momento que Neemias teve que pôr os trabalhadores que estavam a reconstruir o muro da cidade a trabalhar com uma enxada numa mão e uma espada na outra mão. Eles estavam a fazer a obra assim, vigilantes, com uma espada aqui ao lado, para a eventualidade de aparecer um inimigo que quisesse fazer alguma coisa.
E assim a vida também. Nós, por vezes, vamos fazer coisas e temos que ser atentos, porque há pessoas que não querem que estas coisas vão para a frente. Jesus ensinou uma coisa aos seus discípulos: sejam simples como as pombas, mas sejam espertos como as serpentes. E isso aparece num contexto em que ele estava a dizer aos seus discípulos: o mundo vos vai odiar e vos vai perseguir. Então sejam simples como as pombas, mas sejam espertos como as serpentes. Então empreender requer também não ser naive, como dizem em inglês, não ser ingênuo. Empreender alguma coisa exige ser sóbrio, estar atento. Mas mais do que isso é confiar em Deus. É interessante que nesta parte em que Neemias começa a ser ameaçado, a primeira coisa que ele faz mais uma vez é dizer: Deus, olha, tenho aqui uns adversários que querem travar aquilo que eu estou a fazer. Venha ao meu auxílio, Senhor. Venha ao meu auxílio. E Deus lhe deu condições para que ele reconstruísse E se vocês lerem todo o livro de Neemias e o livro de Esdras, que no fundo são o mesmo livro no Velho Testamento, Esdras é a continuação de Neemias, vocês vão ver que Neemias foi capaz de reconstruir não apenas o aspecto físico da cidade, mas o aspecto político e também o aspecto religioso da cidade. No início não havia ninguém com ele. As pessoas só foram acompanhando Neemias à medida que o tempo foi passando. E no início, quando vocês têm um sonho, uma visão, por vezes as pessoas não vão perceber ainda a vossa visão. Muitas vezes só na caminhada é que as pessoas vão abraçar a vossa visão. Então sejam resilientes. Sejam resilientes. Nós estamos a começar um ano, também como igreja, um ano de atividades. E nós vamos precisar todos destas atitudes aqui. Vamos precisar da fé que traz esta ousadia, que traz esta coragem, que traz esta visão, e vamos precisar dessa fé que traz esta resiliência que nos permite continuar a avançar. O meu desejo é que vocês sejam vitoriosos este ano, todos, cada um na sua área, sejam vitoriosos, que façam as mudanças necessárias, que precisam de fazer, façam estas mudanças e sejam vitoriosos. Para terminar, eu queria vos deixar uma passagem bíblica. Podemos abrir juntos. Apocalipse 3:20. Apocalipse é muito fácil de encontrar, é o último livro da Bíblia. E diz assim, Apocalipse diz assim, no capítulo 3, versículo 20. Isto para dizer o quê? Jesus quer participar na construção da tua vida, nestes processos de mudança, nestes processos, nestas tomadas de decisão, na tua vida toda. Deus quer fazer parte da tua história. Se estás a construir algo para a tua vida, se estás a construir para a tua família, se estás a construir para a tua cidade, Deus quer fazer parte disso. Jesus diz assim, é o próprio Jesus que disse: olha que eu estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. Claro que isto é no sentido figurado, não é? O que Jesus está a dizer, na verdade, é: eu quero fazer parte da tua história. Eu estou aqui, estou a procurar fazer parte da tua história. Se tu deixares e me convidares com a porta da tua vida aberta, eu vou entrar e eu vou fazer parte dessa história. Eu vou andar contigo, vamos andar juntos e vamos triunfar juntos. É isto, no fundo, que Jesus está a dizer. Não deixem Deus de fora da vossa história. Não deixem Deus de fora. Está bem? Que assim seja na vida de todos nós. Vamos ficar de pé. Para quem puder, colocamos-nos de pé. E eu quero falar com Deus e pedir a sua ajuda
para mim e para todos nós. Então podemos ficar em oração. Senhor, ouvimos aqui esta história mais uma vez, é uma história que já lemos várias vezes, mas que sempre que lemos de novo traz novas lições para a nossa vida. Pedimos-te ao Senhor que ela seja lembrada todos os dias, que ela seja aplicada, vivenciada todos os dias da nossa vida. Eu imagino, Senhor, que o aspecto mais central desta lição seja o aspecto da resiliência. Porque há tanta coisa no dia a dia que nos quer derrotar, que quer derrotar a nossa esperança, a nossa determinação, as nossas convicções, os nossos projetos, os nossos sonhos e aquelas muitas boas decisões que tu pões no nosso coração. Por isso, Deus, eu te peço que nos enches de fé e confiança total em ti, confiança de que tu estás conosco, que tu não nos deixas, não nos abandonas, não nos desamparas, e que esta certeza, Senhor, possa trazer esta resiliência que nos ajuda a resistir a qualquer obstáculo, Senhor. Que nós saibamos fazer as mudanças onde tu nos convenceres, mostrares que precisamos de fazer mudanças, mas que nós não desistamos daquelas coisas que tu nos mostras que precisam de ser feitas, ó Senhor Deus. Dá-nos resiliência para ir até ao fim. Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, não se encontraram contigo, que ainda não te convidaram a fazer parte da sua história, que o teu Espírito, Deus, abra os corações deles para que possam convidar-te, confiar em ti e convidar-te a fazer parte da sua história também. Peço isso no nome de Jesus. Amém.